Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV. Escolher uma profissão na vida, principalmente quando se está na adolescência e prestes a entrar na faculdade, é um dos momentos mais difíceis de qualquer pessoa. Poucos conseguem ter uma ideia bem clara de qual área seguir. Alguns buscam o exemplo dos pais ou um setor que proporcione bons salários. Lê do engano. Quando a indecisão bater à sua porta, vá em busca de ajuda. Faça um teste de aptidão, converse com familiares e com pessoas que já atuam na área pretendida. Simplesmente não faça sua escolha por impulso ou qualquer imposição. E se mesmo assim a dúvida persistir, busque o apoio de um especialista, como o psicólogo Fernando Fonseca, entrevistado desta semana do programa Consultório Médico na TV. Antes, acompanhe uma matéria abordando como melhor escolher uma profissão. Quando chegar o momento de ter que escolher uma profissão, procure conhecer bem a si mesmo e aos cursos e carreira que pretende seguir. Buscar referências e informações com familiares, amigos dos seus pais e outras pessoas que já estão no mercado de trabalho ou na faculdade é uma boa dica. Antes de escolher um curso, pense na carreira que deseja para a vida. O mercado pede expertise, que é uma soma de conhecimentos multidisciplinares com experiências múltiplas. Isso exige 2 passos. Primeiro é preciso olhar para dentro de si e analisar suas habilidades, gostos e personalidade. Depois, deve procurar as carreiras que possam combinar com você e buscar a maior quantidade possível de informações sobre elas. Veja palestras, congressos, pesquise sobre o mercado, converse com profissionais da área. Conhecer a universidade e tentar participar de atividades por lá, incluindo até algumas aulas, também pode ajudar a se decidir. O intuito nessa etapa não é decidir por uma profissão, como geólogo ou médico. É descobrir áreas e temas de interesse com os quais você gostaria de trabalhar a longo prazo. Para fazer a escolha certa, liste suas habilidades, gostos e personalidade e procure as carreiras que permitirão aplicar e desenvolver suas habilidades e gostos. A ideia é que, se você já sabe aonde quer chegar, terá mais clareza para definir os passos e ferramentas necessários para seguir uma carreira na vida. Dr. Fernando Fonseca, muito obrigada pela sua participação e aceitar o nosso convite ao programa Consultório Médico na TV. Então, obrigado pelo convite. Dr. Fernando, a orientação profissional é um campo de atuação relevante em psicologia escolar? Bom, é um campo que deveria ser explorado, mas que, infelizmente, devido às escolas quererem cada vez mais cobrança e aprovações nos vestibulares, não focam tanto na orientação profissional. Eles focam muito em apenas fazerem alunos passarem no vestibular. E não leve em consideração que área eles deveriam cursar ou que habilidades eles teriam. A escola deixa de prestar atenção nesses detalhes. Teve uma pesquisa que informaram que 42% dos universitários brasileiros evadem das universidades depois de 1 ano. Ou seja, quase metade da população universitária brasileira saem das universidades atrás de outro curso, que isso já demonstra que você tem um déficit nessa área que precisa ser alimentado. E não existe uma preparação para isso, né? Existe, como o próprio processo de orientação vocacional. Se é bem feito ou se é até não realizado, aí depende de cada escola, ou até mesmo da própria procura da família em relação a isso. O mundo precisa de nossa melhor versão, né? Sempre buscando isso. Em algum momento da vida, ela nos força a começar a decidir pela procura da profissão. E o que fazer? Bom, o que você tem que fazer nesse momento é não se cobrar tanto para você ir atrás. É meio piegas dizer, até meio clichê dizer, mas essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar, mas não depende da gente ficar parado
esperando, esse momento vai chegar ou esse momento não vai chegar. Ele vai chegar, mas a gente tem que procurar várias áreas de interesse que você tenha. Se eu tenho interesse em esporte, se eu tenho interesse em arte, se eu tenho interesse em... dentre das outras diversas áreas do conhecimento que a gente tem. Ir atrás disso e não ficar parado. E os pais podem influenciar nessas escolhas dos seus Com filhos? certeza. Quantos exemplos nós vemos de gerações de médicos, gerações de advogados, gerações de contadores, gerações de meu avô foi isso, meu pai é isso, então eu vou ter que ser isso. Não necessariamente você tem que ser isso. Existem diversos estudos onde para os pais ou para a opção de carreira que eu for escolher ou a pessoa for escolher, não necessariamente tem que seguir aquela dos pais, mas há uma influência muito coerciva, né, de que a família faça o estudante escolher determinado caminho. Eu gosto muito de usar a metáfora que eu estou no meio de uma mata virgem. Os pais, lógico, eles abrem um caminho com facão, né? Quando o filho nasce, eles falam assim, o caminho é esse caminho já está aberto para você ir, mas às vezes você quer trilhar o seu próprio caminho, entendeu? E às vezes, eu não quero ir por esse caminho, eu quero criar o meu próprio caminho. Então ele vai, pega o facão, digamos assim, e vai atrás de outro caminho. Isso é perfeitamente normal, isso é perfeitamente compreensível, que muitas vezes a família não leva em consideração, como às vezes vira, esse é o renegado da família, ou até, não leva bola, não dá bola. Ou então, eu gosto muito de citar de famílias de médicos, né, por exemplo. Gosto muito de citar a medicina porque é a profissão que todo mundo quer, né? É a profissão mais rentável, é a profissão que dá mais status, mas não necessariamente é o que o médico realmente quer. Eu já vi casos no meu consultório assim, e o garoto, coitado do garoto, ele virou, não fala muito com ele não fala muito com ele não, porque ele fez letra, bom esse aqui, que ele fez medicina, virou doutor, não sei o quê, e às vezes, tá aí, né? A gente tem que procurar o sentido da vida, né? A nossa felicidade, né? Então, o que a gente se sente bem. A gente se sente mais à vontade, se sente feliz, onde se sente bem trabalhando com aquilo, né? Então, Confúcio diz, né? Se gostas do que fazes, não trabalharás um dia na vida. Então, muito parte desse princípio. Ok. E se você é um adulto, né? Que já teve experiências de trabalho, pode estar se sentindo perdido, que às vezes tem certos momentos a pessoa quer fazer mudanças, ela não aceita mais aquele trabalho. Então, quando ela vai fazer essa opção, o adulto, ele já tem uma dificuldade, às vezes, de fazer essa transição, né? Uhum. No caso dessa transição, primeiramente a gente tem que se perguntar o que está acontecendo para essa pessoa se sentir dessa maneira. Esse é o primeiro passo. É falta de motivação no trabalho? Ok, é falta de motivação no trabalho. Mas por que está tendo essa falta de motivação? Seja por o chefe que é exigente demais, seja pelo a carga de trabalho, seja pelo o gênero do trabalho, o que ele faz no trabalho seja ruim, porque ele considera ruim, ou não se identificou com o trabalho, dentre muitos outros fatores. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. A segunda coisa em consideração é, como, vou usar esse exemplo do pai, que ele já tem a família, filhos, ele tem que principalmente poder sustentá-los, né? Então, eu não vou vou largar o emprego do nada para fazer outra coisa. Eu tenho que saber que rumo tomar para depois haver uma escolha dessa decisão. Eu conheço um caso que ele trabalhava uma pessoa que trabalhava numa multinacional e ele largou para vender pão. É isso, ele vendeu pão. Ele adorava vender pão, gostava de vender pão, só que o negócio foi dando certo. Quando veio, ele montou um restaurante e esse restaurante começou a dar certo e ele se sente realizado. Ou seja, então, essa coisa aquela coisa de manter o emprego, manter o dinheiro, sustentar a família, aquela coisa, isso já é passado, isso já
não vem mais à tona. E acaba dando até exemplo para o filho, né? Nessa situação. Acaba até dando exemplo para o filho de que, olha, eu fiz meu próprio caminho. O caminho pode ser esse também. Quantos caminhos podem ser abertos, né? Eu não sei quem falou, mas foi um exemplo, acho que foi de um professor da Universidade de Harvard, que disse que as pessoas hoje, elas não trabalham, elas criam seus próprios empregos. Então, pode partir por aí, nesse exemplo de caso do pai que precisa trocar de emprego. Doutor Fernando, vamos para um breve intervalo e já voltamos. As profissões também entram na moda. Pense antes de escolher, porque seu interesse por elas pode ser passageiro. As ínguas, febre frequente e a perda progressiva de peso podem ser sinais de alerta para o câncer infanto-juvenil. Cuide com carinho da sua criança. Fique atento a esses sinais e leve seu filho ao pediatra para mais detalhes. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o psicólogo Fernando Fonseca. Se você é um adolescente, talvez os amigos já tenham decidido e ainda não faz ideia. Está em dúvida. Há uma pressão social nisso? Tem. Muita pressão social, porque às vezes você tem casos de exemplos de pessoas que vão passando no vestibular e você não sabe que carreira decidiu, então você coloca qualquer coisa lá no SISU, qualquer coisa lá no Enem, só para fazer mesmo, mas você não sabe que carreira você quer e você acaba, obviamente, não passando, ou passa e você vai querer trocar de curso no futuro. Mas a pressão social da família, a pressão social dos amigos, a pressão social dos conhecidos, daquele tio que você encontra na festa de Natal, por exemplo. Nossa, você decidiu que escolheu de carreira, meu filho, que profissão você vai seguir? Ou então esse vai ser um futuro médico, esse vai ser um futuro doutor, esse vai ser um futuro contador, enfim. Isso acaba gerando ansiedade dentro da pessoa e que vai acabar provavelmente fazendo qualquer coisa, só para agradar. Se limita. Se limita e agrada. E a dúvida, no caso, é importante ter essa dúvida. A dúvida é importante porque, primeiramente, você precisa se conhecer. Saber suas habilidades, saber suas... não digo defeitos, mas assuntos dentro da sua psique que precisam ser recanalizados ou modificados para que você possa usar o máximo de você mesmo em relação à vida, entendeu? Peraí. Em algum momento da vida, a dor pode até se tornar um sofrimento. E não buscar ajuda e ficar estagnado. Pode perder o melhor de si nesse momento? Tem. Tem um psiquiatra, agora não me vem à cabeça a nacionalidade dele, mas se chama Viktor Frankl. Ele fala que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando ele passa a ganhar sentido. Então, quando eu tenho um sentido de resolver alguma coisa, ou quando eu tenho sentido de ou escolher uma carreira, ou trocar de profissão, se eu vejo sentido naquilo, tudo mais, todos os obstáculos viram fugaz, entendeu? Legal. E como é esse processo de autoconhecimento? É um processo que eu recomendo todos fazerem na vida, ou algum momento da vida, porque é dele que a gente pode tomar as nossas decisões mais sabiamente. É dele que nós podemos saber o melhor de nós mesmos, inclusive até o pior de nós mesmos. Por exemplo, eu sempre digo em orientação profissional que a gente tem sempre um ponto forte e um ponto fraco. Por exemplo, o ponto forte são aquelas coisas que eu gosto de fazer e eu sou realmente bom do que faço. Existem aquelas coisas que eu sou bom no que faço, mas eu odeio fazer. Por exemplo, eu particularmente, eu odeio fazer planilhas do Excel.
mas eu sou muito bom nisso. E existe aquele ponto fraco que eu não gosto e eu sou muito ruim naquilo. Então, esse ponto a gente já logo descarta. Então, no ponto forte que a gente vai se focar, para que essa pessoa tenha uma melhor decisão na carreira dela. Ok. E para a elaboração de um projeto de vida, a orientação vocacional ajuda, auxilia a uma identidade profissional? No caso da orientação profissional, ela é voltada para a carreira, mas não é exclusivamente para a carreira. Por quê? Na orientação profissional, a gente observa a carreira, mas também observa as habilidades que nós temos dentro desse espectro. Então, isso pode servir de auxílio na hora da sua tomada de decisão. E as mudanças sociais influenciam também no mercado de trabalho, né? Então, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, está se formalizando novas profissões. E isso, né, a pessoa gera dúvida também. A gente tem com essas... que outro sociólogo vai falar é Zygmunt Bauman, que ele vai falar sobre a modernidade líquida, onde cada vez mais as relações humanas estão cada vez mais líquidas, ou então todo o universo ele está cada vez mais fluido, ele está cada vez mais dinâmico, ele está cada vez mais rápido. Onde hoje, se você não conseguir acompanhar as novas tendências, a sua tendência em ficar para trás, tanto na vida quanto no mercado de trabalho, é muito grande. Você vê, por exemplo, acho que até a doutora Regina Guimarães falou na entrevista passada, onde você tem um exemplo de num restaurante de pessoas que estavam jantando, amigos, e que ficavam no celular, dentro de suas redes sociais. Então, nesse ponto de vista, é bom e ao mesmo tempo não é, porque é bom porque você pode ver coisas novas, ver novidades, mas ao mesmo tempo ruim que te isola. Troca, né? E não há troca nisso. Então, consequentemente, você tem também o que a gente chama também de ditadura da felicidade, onde todos que têm essas redes sociais são pessoas felizes, são pessoas bem de vida, que são pessoas que nunca têm sofrimento, são pessoas que estão sempre uhul, yeah, a vida é boa. E aí, você, olhando a vida da pessoa no celular, nossa, o que é a minha vida? E aí você vai gerar um sofrimento por isso, entendeu? Então, se você não acabar procurando ajuda também em relação a isso, a tendência é cada vez mais você ter algum tipo de transtorno. Olha. E quando é criança, já pode identificar as habilidades e até seguir a carreira dos pais? Não digo seguir carreira, porque a criança ela está num estágio de desenvolvimento onde ela precisa aprender sobre o mundo que o cerca, né? Então, mas a orientação profissional é importante, pode ser utilizada, além de ser importante nesse aspecto, porque ela vê a habilidade onde a pessoa está inserida. Se eu já tenho uma aptidão para arte, se eu já tenho uma aptidão para matemática, se eu já tenho uma aptidão para biologia, exames com superdotados, por exemplo, portadores com altas habilidades, que eles já indicam a área, por exemplo, de onde a criança ela tem uma determinada aptidão. Seja tantas outras essas habilidades que nós já temos. Agora, com o papel da mulher no mercado de trabalho, as crianças até podem se identificar tanto com o pai ou com a mãe, as profissões, né? E isso contribui ou não? Sim, muito. A gente tem uma época não muito distante, na década de 60, 70, até meados dos anos 80, com a Revolução Hippie, aquelas todas as outras abordagens que nós temos, que nesses períodos mais antigos da sociedade, a educação da mulher tem cada vez sido mais coerciva. Hoje isso já vem mudando e mudando muito. Então, o papel da mulher no mercado de trabalho hoje está cada vez mais forte e abrangente. Existem até funções que a mulher supera o homem, por exemplo, em determinadas tarefas. Como é o caso de tarefas onde se exige mais paciência, onde se exige mais uma coordenação motora mais fina. Isso a mulher ela já tem demonstrado mais, significativamente mais, uma melhora em relação ao homem. E para a criança, onde ela pode ver tanto o pai quanto a mãe trabalhando, ela pode tanto optar como o pai pode agir diante da vida, como a mãe pode agir diante da vida também. Doutor Fernando, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos.
Não confunda a escolha da profissão com habilidade. Você pode gostar de geografia e ter boas notas, mas não ter vontade de dar aula. Amamentando, eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor. Para você e todos os bebês, pois o leite da mamãe tem todos os nutrientes e água que você precisa até os 6 meses. E até os 2 anos ou mais, protege contra várias doenças. Está sempre quentinho e prontinho. Vai direto do meu peito para a sua barriguinha. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. Sociedade Brasileira de Pediatria, Governo Federal. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o psicólogo Fernando Fonseca. Doutor Fernando, no seu consultório você aplica teste vocacional? Sim, nós aplicamos, fazemos orientação profissional, que inclui entrevista, inclui os próprios testes psicológicos, que todo mundo quer, todo mundo procura, mas que não necessariamente vai indicar que você tem uma habilidade ou outra. A gente faz não só, os testes eles não têm a função primária dentro desse campo, a gente tem mais uma função secundária. Mas o que importa mesmo é o passado da família, os próprios desejos e anseios dele, o que ele espera da carreira, se ele pretende ter já tem algo na mente em relação à carreira, se... mas o que... Não é por aí mesmo. E quando ele procura o seu consultório, ele vem por vontade própria ou ele tem um apoio familiar? Como é? Geralmente, a pessoa que aparece, ela está perdida, literalmente. Não sabe para que vai, a família pressionando, e ele não sabe o que fazer, então está nas últimas e aí ele aparece. Esse é o perfil. E isso, quanto tempo é um tratamento assim? Não é bem um tratamento, né? Tratamento já é terapia, já é um outro esquema, mas o processo de orientação profissional ela varia de pessoa para pessoa, podendo chegar, tendo um mínimo aí razoável de umas 10 sessões, razoável aí. Mas término não existe, depende muito da pessoa. No mercado de trabalho, né, hoje a mulher ela também procura por profissões masculinas. Essa decisão, você acha que é uma decisão do mercado que está exigindo, é uma exigência do mercado, ou é a própria pessoa que se identifica? É uma habilidade dela mesmo? Bom, aí há dois fatores, né? O primeiro é o próprio mercado de trabalho que exige, cada vez que nós temos mais... O termo técnico é flexibilidade, mas em miudinhos cada vez mais a gente joga nas 11. Ou a gente mexe no computador, ou a gente edita vídeo, depois a gente faz uma planilha, ou então depois a gente troca a lâmpada do escritório, depois a gente limpa o chão e cada vez mais a gente vai pedindo isso. Tem um outro fator também, que já é um fator mais... a gente tem um autor que chama Carl Jung, que ele diz que toda pessoa tem seu lado feminino e tem seu lado masculino. Então, no caso exemplo dessa pessoa em questão, ela pode ter um lado masculino maior do que um lado feminino, mas não necessariamente ela tenha, vamos supor, tendências homoafetivas. Não, pelo contrário. Ela tem uma tendência a talvez seguir um modelo, talvez seguir o modelo do pai, ou seguir o modelo do avô, de um tio, de alguma figura masculina, onde ela idolatra bastante, desse modelo ela segue. Por exemplo, existem mulheres que gostam de, por exemplo, artes marciais, por exemplo. É uma coisa rara? Hoje não, mas já foi. Então, há essa tendência. É como eu disse também mais no passado. A educação da mulher, conforme foi do século passado, ela foi de uma educação muito mais coerciva. Ela foi uma educação muito mais presa, mais rígida, onde ela não podia pensar certos assuntos, onde que era considerado tabu, era considerado, de certa maneira, proibidos para a sociedade daquela época. A própria liberdade de expressão. A própria liberdade de expressão e, de certa maneira, até a própria liberdade sexual, né? Então, a gente tem vários exemplos do século passado, inclusive Freud já dizia isso, que toda a nossa libido ela parte de uma energia sexual. Hoje a gente já entra em xeque disso, mas, de fato,
existiu um transtorno chamado histeria no século passado, onde você tem uma certa conotação sexual, segundo Freud. Então, diante de todo esse espectro, a gente pode caracterizar dentro desse esquema. E até para essas novas profissões que estão no mercado, né? E quando hoje, nos dias de hoje, há muitas pessoas maduras, né? Que já têm seus filhos, está na terceira idade, que procura a faculdade para fazer até uma profissão. E quando chega para ingressar nessa carreira, ele já está apto, ele já está decidido? Às vezes ele queria complementar a renda da família, ou então às vezes eles se aposentam, então, eles ficam muito ociosos, não sabem o que fazer da vida, não tem essa preparação para uma aposentadoria que a gente também faz de orientação profissional. Então, dentro desse aspecto, elas procuram outros cursos, alguma outra, o termo não é esse, mas um hobby para se fazer. Um desses hobbies pode ser faculdade, outros procuram viajar, outros procuram, enfim. E existe um momento ideal para fazer esse teste vocacional? Bom, para as habilidades em relação ao vestibular, supõe-se que você faça a partir da 8ª série. Mas não tem uma idade seria a partir dos 6 anos, uma idade mínima, mas até quando não tem limite. Você pode fazer durante toda a sua vida. E quando há uma suspensão de projetos educacionais para um adolescente, por exemplo, uma gravidez, para uma mulher, para uma adolescente, né, uma pré-adolescente, que tem uma gravidez e que impede ela de fazer a sua opção até para ingressar na faculdade. O que faz isso? Interrompe, né, o seu processo de evolução profissional. Bom, é uma tendência cada vez mais comum dentro do Brasil, né? As pessoas querem fazer faculdade, acabam deixando de lado por conta de filhos. Mas, como eu disse, o sofrimento deixa de ser sofrimento que ele passa a ter sentido. Então, se essa pessoa ela realmente quer mudar de vida ou então quer ter um objetivo de fazer uma faculdade, não há obstáculos que ela não queira. Então, embora seja difícil, e é difícil, não é fácil, ela vai encontrar um meio de fazer. Então, é correr atrás. E quais as dicas que você passa para o seu paciente, né, a pessoa que procura o seu consultório, quais as dicas mais comuns no seu... Bom, primeira é procure se conhecer, saber suas aptidões, suas habilidades, seus pontos fortes e também os seus pontos que não são tão fortes assim, para assim que você possa recanalizá-los e assim você poder ter uma maior habilidade que você pode usar dentro da sua vida. Mas o foco principal ele não é tanto a escolha da carreira, mas o que a gente pretende com isso é a individuação. Cada pessoa é única no mundo, então o que torna essa pessoa única no mundo? É isso que a gente quer chegar, entendeu? Eu sou único por um motivo, você é única por algum motivo. Você que está assistindo é único por algum motivo. A gente faz com a terapia, ou então a gente faz com a orientação profissional aquilo que você é. Você é assim o que você pode se tornar ser. Então, não tem um tempo certo. Não tem um tempo certo, entendeu? E para buscar essa orientação vocacional também não tem idade. Como eu disse, a idade mínima de 6 anos, ao infinito e além. Fernando, eu quero agradecer a sua participação no programa Consultório Médico e aceitar um próximo convite. Eu agradeço inteiramente o convite e espero que haja uma próxima vez. Claro, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado ao meio-dia com mais uma edição inédita. Compartilhe e curta nossas redes sociais e acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!